O livro A Origem das Espécies, 1859, de Charles Darwin, é uma das obras mais influentes na história da ciência, marcando o nascimento da biologia evolutiva moderna. Ele apresenta a teoria da evolução por meio da seleção natural. Aqui estão as ideias principais. A evolução ocorre. Darwin argumenta que as espécies não são fixas e imutáveis, mas mudam ao longo do tempo. Essa mudança é lenta e gradual, acumulando pequenas variações ao longo de gerações. A seleção natural é o principal mecanismo da evolução. A natureza age como um filtro que seleciona as variações mais vantajosas para a sobrevivência e reprodução. Os indivíduos com características que os tornam mais adaptados ao ambiente têm maior chance de sobreviver e transmitir essas características aos descendentes. A luta pela existência. Em todos os ambientes, os seres vivos competem por recursos limitados, como alimento, abrigo e parceiros reprodutivos. Essa competição impulsiona o processo de seleção natural, a variação dentro das espécies. Darwin destacou que há diferenças individuais significativas entre os membros de uma mesma espécie, e essas variações são fundamentais para a evolução. A descendência com modificação. Todas as espécies vivas descendem de ancestrais comuns, e a diversificação ocorre ao longo do tempo devido a mudanças acumuladas nas populações. A adaptação ao ambiente. As características de uma espécie refletem as condições ambientais em que ela vive. Mudanças no ambiente podem levar à formação de novas espécies ou à extinção das que não conseguem se adaptar. Evidências de evolução. Darwin reuniu uma vasta quantidade de evidências, como registros fósseis, biogeografia, anatomia comparativa e embriologia, para apoiar sua teoria. Embora Darwin não tivesse conhecimento da genética, descobertas de Mendel ainda não eram amplamente reconhecidas na época, sua teoria forneceu a base para o entendimento moderno da biodiversidade e da inter-relação entre todas as formas de vida. O livro gerou intenso debate científico e filosófico, desafiando visões fixistas e teológicas predominantes. Charles Darwin, 1809-1882, foi um naturalista, geólogo e biólogo britânico, mais conhecido por desenvolver a teoria da evolução por seleção natural. Ele nasceu em Shrewsbury, Inglaterra, em uma família abastada e intelectualmente ativa. Darwin estudou medicina na Universidade de Edimburgo, mas abandonou o curso, encontrando maior interesse na história natural. Posteriormente, estudou teologia em Cambridge, mas continuou fascinado pela ciência. Sua vida mudou ao embarcar em 1881 no navio HMS Beagle em uma expedição de 5 anos que percorreu várias partes do mundo. Durante essa viagem, ele coletou dados e espécimes que seriam fundamentais para o desenvolvimento de suas ideias sobre evolução. O contexto científico da época. Darwin desenvolveu sua teoria em um momento de grandes mudanças e avanços na ciência, mas também de limitações conceituais. Algumas características do contexto incluem fixismo e criacionismo predominantes. A maioria dos cientistas e teólogos acreditava que todas as espécies foram criadas de forma fixa e imutável, como descrito na narrativa bíblica. Essa visão era amplamente aceita, embora houvesse questionamentos crescentes. O debate sobre a idade da Terra. Havia uma divisão entre aqueles que defendiam uma Terra jovem, baseada na cronologia bíblica, e os geólogos que apresentavam evidências de uma Terra muito mais antiga. Charles Lyell, no livro Princípios de Geologia, defendia que mudanças lentas e graduais moldaram o planeta ao longo de eras geológicas, uma ideia que influenciou profundamente Darwin. Estudos de biogeografia e anatomia comparada. Exploradores e naturalistas estavam reunindo informações sobre a distribuição de espécies e as semelhanças anatômicas entre organismos. Por exemplo, Georges Cuvier havia demonstrado a extinção de espécies no passado, e Jean-Baptiste Lamarck havia proposto uma teoria de evolução, embora baseada na ideia de uso e desuso e herança de características adquiridas. Falta de conhecimento sobre genética. Embora Darwin reconhecesse a importância da variação nas populações, ele não sabia como essas variações eram herdadas. A genética mendeliana só seria integrada à teoria evolutiva no início do século XX, muito tempo após sua morte. Início de viagens científicas globais. A época era marcada por expedições científicas, que ampliaram o conhecimento sobre a biodiversidade e geologia em escala global. Essas expedições trouxeram novas evidências que desafiavam as visões tradicionais sobre a origem da vida e das espécies.
Darwin, ao publicar A Origem das Espécies em 1859, fez uso desse cenário de transformações científicas e intelectuais, reunindo dados observacionais e interpretando-os de forma revolucionária. Sua teoria enfrentou resistência, mas também encontrou aliados em cientistas como Alfred Russel Wallace, que chegou a ideias semelhantes de forma independente. A obra de Darwin marcou um divisor de águas no entendimento da biologia e consolidou a evolução como um pilar das ciências naturais. Am, a recepção de A Origem das Espécies, 59, no meio acadêmico da época foi diversa, polarizando opiniões e gerando debates que transcenderam a ciência, influenciando também a filosofia, a teologia e a sociedade. Enquanto muitos reconheceram a importância da obra, outros reagiram com ceticismo ou rejeição, especialmente por suas implicações para a visão tradicional da criação. Recepção positiva. Apoio de naturalistas progressistas. Vários cientistas que já questionavam o fixismo e buscavam explicações naturalistas para a diversidade da vida acolheram bem as ideias de Darwin. Notáveis apoiadores incluíram Thomas Huxley, conhecido como o Bulldog de Darwin, que defendeu ativamente a teoria da evolução, particularmente em debates públicos. Alfred Russel Wallace, que desenvolveu uma teoria de seleção natural independentemente de Darwin, tornou-se um de seus maiores aliados. Geólogos influenciados por Charles Lyell, cujas ideias sobre mudanças graduais na Terra estavam alinhadas com o gradualismo evolutivo proposto por Darwin. Reconhecimento pela inovação científica. Mesmo críticos da teoria da seleção natural, como o botânico Asa Gray, reconheceram o rigor científico e a abrangência de evidências apresentadas por Darwin. Muitos cientistas consideraram a evolução como um princípio plausível, mesmo que discordassem sobre o mecanismo. Críticas e rejeição. Críticas ao mecanismo de seleção natural. Embora a evolução como conceito tenha encontrado aceitação crescente, a seleção natural foi vista com ceticismo por muitos acadêmicos. Alguns preferiam explicações alternativas, como a herança de características adquiridas proposta por Lamarck. A falta de conhecimento sobre genética dificultava a aceitação plena da seleção natural como motor principal da evolução. A resistência teológica. Os argumentos de Darwin foram vistos como um desafio direto à doutrina criacionista e à visão tradicional de um Deus que criou todas as espécies de forma perfeita e fixa. Teólogos e cientistas religiosos, como Richard Owen, criticaram o livro como materialista e incompatível com a fé cristã. Preocupações filosóficas e sociais. As implicações da teoria de Darwin para a posição do ser humano no universo causaram desconforto. A ideia de que os humanos compartilham ancestrais comuns com outras espécies foi vista como degradante e provocou forte oposição em círculos conservadores. O impacto público e os debates. A publicação de A Origem das Espécies gerou grande interesse fora do meio acadêmico, sendo discutida em jornais, salões intelectuais e até em púlpitos. O debate mais famoso ocorreu em 1860, em Oxford, entre Thomas Huxley e o bispo Samuel de Wilberforce. Este confronto simbolizou a tensão entre ciência e religião na época. Legado inicial. Embora não tenha havido consenso imediato, o impacto de Darwin foi duradouro. Nas décadas seguintes, a teoria evolutiva foi gradualmente aceita, especialmente com a integração de descobertas genéticas no início do século XX, que forneceram a base para a síntese moderna da evolução. Darwin, apesar das controvérsias, foi amplamente reconhecido como um dos maiores cientistas de sua época, e sua obra transformou profundamente a biologia e o pensamento ocidental. O conceito de seleção natural, central à teoria da evolução de Charles Darwin, é um processo que explica como os organismos melhor adaptados ao ambiente têm maior probabilidade de sobreviver e reproduzir-se, transmitindo suas características vantajosas para as gerações seguintes. Esse mecanismo é responsável por moldar as populações ao longo do tempo, levando à adaptação e, eventualmente, à formação de novas espécies. A seguir, desenvolvo os principais aspectos do conceito de seleção natural. Princípios fundamentais da seleção natural. 1. Variação nas populações. Dentro de uma mesma espécie, os indivíduos apresentam diferenças em características físicas, comportamentais e fisiológicas. Essas variações podem incluir diferenças na cor, tamanho, resistência a doenças ou eficiência na obtenção de recursos.
Embora Darwin não conhecesse os mecanismos genéticos por trás dessas variações, ele percebeu que elas eram essenciais para a evolução. 2. Hereditariedade. Algumas variações são transmitidas dos pais para os descendentes. A capacidade de herdar características vantajosas permite que elas se acumulem em uma população ao longo de gerações. Hoje, sabemos que essa herança ocorre por meio dos genes. 3. Luta pela existência. Os recursos naturais, como alimento, bem, espaço e parceiros reprodutivos, são limitados. Isso cria uma competição constante entre os organismos. Nem todos os indivíduos de uma população conseguem sobreviver até a idade reprodutiva ou produzir descendentes em número significativo. 4. Diferenças no sucesso reprodutivo, aptidão diferencial. Indivíduos com características que os tornam mais bem adaptados ao ambiente têm maior chance de sobreviver e gerar descendentes. Por exemplo, uma gazela mais rápida pode escapar de predadores com mais frequência. Suas características que favorecem a velocidade serão mais frequentemente transmitidas. 5. Acúmulo de mudanças ao longo do tempo. As características vantajosas tornam-se mais comuns em uma população, enquanto as desvantajosas tendem a desaparecer. Esse processo gradual leva a mudanças na população ao longo do tempo e pode eventualmente resultar no surgimento de novas espécies. Seleção natural em diferentes contextos. Seleção estabilizadora favorece os indivíduos com características intermediárias, eliminando os extremos. Exemplo: no caso de bebês humanos, pesos intermediários ao nascer têm maior taxa de sobrevivência do que pesos muito baixos ou muito altos. Seleção direcional favorece um dos extremos de uma característica. Exemplo: o aumento da resistência a antibióticos em bactérias, onde a seleção favorece indivíduos com genes que oferecem resistência. Seleção disruptiva favorece os extremos e desfavorece os indivíduos intermediários. Exemplo: em certas aves, bicos muito pequenos ou muito grandes podem ser vantajosos dependendo do tipo de alimento disponível, enquanto bicos de tamanho intermediário não são eficazes para nenhum dos tipos de alimento. Evidências observadas por Darwin. Darwin usou observações de várias partes do mundo para ilustrar a seleção natural. Tentilhões das Ilhas Galápagos. Ele notou que os tentilhões tinham bicos diferentes, adaptados aos tipos de alimento disponíveis em suas respectivas ilhas. Isso sugeriu que uma população ancestral havia se diversificado para explorar diferentes nichos ecológicos. Sobrevivência diferencial em populações artificiais. Darwin observou a seleção artificial realizada por criadores de animais e plantas que escolhiam indivíduos com características desejáveis para a reprodução. Ele usou essa analogia para explicar que, na natureza, o ambiente exerce uma pressão seletiva semelhante. Limitações iniciais e avanços posteriores. Na época de Darwin, a seleção natural era criticada porque ele não conseguia explicar como as variações surgiam ou como eram herdadas. Hoje, sabemos que a variação é gerada por mutações no DNA e pela recombinação genética durante a reprodução sexual. O mecanismo de hereditariedade está baseado na genética mendeliana, que foi integrada à teoria evolutiva no início do século XX. Com a descoberta de novas evidências, como fósseis, genética molecular e biologia populacional, a seleção natural tornou-se um dos pilares da biologia moderna. Ela continua a ser um dos mecanismos mais aceitos para explicar a evolução da biodiversidade na Terra. A publicação de A Origem das Espécies por Charles Darwin, em 1859, influenciou profundamente o desenvolvimento de várias ciências. Nos séculos seguintes, áreas científicas emergiram ou se consolidaram, corroborando, ampliando ou ajustando a teoria da evolução por seleção natural. Abaixo, apresento as principais disciplinas que contribuíram para o avanço dessa teoria. Genética e biologia molecular. Após a publicação de Darwin, a descoberta dos trabalhos de Gregor Mendel sobre herança genética, 1865, lançou as bases para entender como as variações nas características são transmitidas de uma geração para outra. No início do século XX, a integração da genética mendeliana com a seleção natural resultou na síntese moderna da evolução, que combinou biologia evolutiva, genética populacional e paleontologia. Descoberta do DNA em 1953, James Watson e Francis Crick descreveram a estrutura do DNA, revelando o mecanismo molecular da hereditariedade. Isso permitiu o estudo detalhado das mutações genéticas, que geram as variações necessárias para a seleção natural.
Genômica. O sequenciamento de genomas inteiros, como o genoma humano, permitiu identificar relações evolutivas entre espécies com maior precisão. Paleontologia. A paleontologia forneceu evidências cruciais para a evolução, estudando fósseis que documentam a história da vida na Terra. Essa ciência ajudou a identificar linhagens ancestrais e transicionais, como fósseis transicionais, descobertas como o Archaeopteryx entre répteis e aves e espécies de hominídeos que ilustram a evolução humana. Extinções em massa. Estudos de fósseis revelaram eventos como a extinção do Permiano-Triássico e do Cretáceo-Paleógeno, que moldaram a diversidade da vida e abriram caminho para novas espécies. Ecologia. A ecologia estuda as interações entre organismos e seus ambientes, fornecendo insights sobre como a seleção natural opera em contextos reais. Questões como competição, predação e mutualismo mostram como pressões ambientais moldam as populações. Dinâmica populacional. Estudos ecológicos ajudaram a entender como fatores como disponibilidade de recursos e predadores influenciam a sobrevivência e a reprodução. Seleção de nichos. A ecologia explica como espécies ocupam nichos específicos e como a especialização pode levar à diversificação e inspeção. Biogeografia. A biogeografia, ou estudo da distribuição geográfica das espécies, foi uma área já explorada por Darwin. Estudos modernos continuam a revelar como fatores históricos, como a deriva continental e mudanças climáticas, influenciam a evolução. Teoria da deriva continental. Explica como o isolamento geográfico causado pela separação dos continentes levou à diversificação de espécies. Isolamento insular. Estudos de arquipélagos como as Ilhas Galápagos mostram como o isolamento geográfico facilita a especiação. Biologia do desenvolvimento. Evodevo. A biologia evolutiva do desenvolvimento, Evodevo, explora como mudanças nos processos de desenvolvimento embrionário levam a diferenças evolutivas entre espécies. Genes Hox. Descobertas sobre genes que controlam o desenvolvimento corporal mostraram como pequenas alterações podem causar grandes mudanças morfológicas. Modularidade. Estudos revelam como diferentes partes do corpo podem evoluir independentemente umas das outras. Já a genética de populações. A genética de populações, iniciada com trabalhos de Ronald Fisher, Job S. Haldane e Sewall Wright, quantifica as forças evolutivas, mutação, seleção, deriva genética e migração que moldam a diversidade genética em populações. Equilíbrio de Hardy-Weinberg, uma fórmula matemática para prever a distribuição de genes em uma população sem evolução. Deriva genética, mostra como eventos aleatórios podem influenciar a evolução, especialmente em populações pequenas. Antropologia e evolução humana. A antropologia física, junto com a genética, paleontologia e arqueologia, explora a evolução humana desde nossos ancestrais primatas até os humanos modernos. Estudo de hominídeos fósseis, descobertas como Australopithecus afarensis, exemplo, Lucy, e Homo erectus, documentam a transição de nossos ancestrais. Genética humana. Estudos de DNA mitocondrial e o sequenciamento do genoma neandertal revelam a história evolutiva e interações entre diferentes espécies humanas. Epigenética. A epigenética, uma área mais recente, estuda como fatores ambientais podem modificar a expressão genética sem alterar a sequência do DNA, e como essas mudanças podem ser transmitidas às gerações seguintes. Embora não substitua a seleção natural, ela amplia o entendimento sobre a interação entre genes e ambiente. Essas disciplinas expandiram a teoria evolutiva de Darwin, tornando-a mais abrangente e detalhada, reforçando sua relevância como um dos fundamentos da biologia moderna. O debate entre evolucionismo e darwinismo nos círculos intelectuais modernos envolve uma ampla gama de perspectivas científicas, filosóficas e teológicas. Desde a publicação de A Origem das Espécies, as ideias de Darwin transformaram paradigmas sobre a vida, a natureza e o lugar do ser humano no universo. No entanto, ainda existem divergências e discussões relevantes, especialmente na interface entre ciência e religião. Principais perspectivas no debate atual. Aceitação científica do evolucionismo. O evolucionismo, sustentado por ampla evidência científica, é amplamente aceito em campos como biologia, genética, paleontologia e antropologia. A seleção natural de Darwin foi incorporada à síntese moderna da biologia evolutiva, que também inclui avanços na genética e biologia molecular.
Dentro das ciências naturais, o consenso é que a evolução explica a biodiversidade e a complexidade da vida, com poucos desafios relevantes dentro da própria ciência. Darwinismo como filosofia naturalista. Além de ser uma teoria científica, o darwinismo às vezes é interpretado como uma visão de mundo naturalista, sugerindo que os processos naturais, sem intervenção divina, explicam a origem e a diversidade da vida. Essa abordagem gera discussões filosóficas sobre determinismo e livre-arbítrio. O darwinismo é usado para questionar até que ponto nossas ações e escolhas são moldadas por instintos evolutivos. Humanismo secular. Muitos intelectuais veem o darwinismo como um suporte para uma visão humanista do mundo, em que a moralidade e o significado são construídos socialmente, sem necessidade de uma explicação transcendental. Teorias complementares ou alternativas ao darwinismo clássico. Embora o núcleo da seleção natural permaneça amplamente aceito, algumas teorias procuram complementá-lo ou expandi-lo. Teoria do equilíbrio pontuado, proposta por Stephen Jay Gould e Niles Eldredge, sugere que a evolução ocorre em saltos rápidos intercalados por períodos de estabilidade, desafiando o modelo gradualista clássico de Darwin. Evo-Devo, biologia evolutiva do desenvolvimento. Explora como mudanças no desenvolvimento embrionário podem levar a inovações evolutivas. No campo da religião, reações ao evolucionismo nos círculos religiosos. Religiões ao redor do mundo têm respondido de maneiras diversas às ideias evolucionistas. Algumas rejeitam o darwinismo, enquanto outras o integram com suas crenças espirituais. Criacionismo. Ainda é defendido por grupos religiosos, especialmente em algumas tradições cristãs evangélicas e islâmicas. O criacionismo literalista rejeita a evolução, afirmando que todas as espécies foram criadas por Deus de forma fixa. Design inteligente, uma visão moderna que aceita parte da ciência evolutiva, mas argumenta que a complexidade da vida implica um designer inteligente. Essa ideia é popular entre alguns grupos religiosos nos Estados Unidos e tem sido criticada por falta de base científica. Interpretações conciliatórias. Diversas tradições religiosas adotaram posturas que conciliam a evolução com a fé. Catolicismo. Desde o século XX, a Igreja Católica aceita a evolução como uma explicação válida para a diversidade da vida, desde que não negue a alma humana como criação divina. O Papa Francisco, em 2014, reafirmou essa compatibilidade. Teísmo evolucionista. Muitos teólogos defendem que a evolução é um mecanismo usado por Deus para criar a biodiversidade, unindo ciência e espiritualidade. Questões filosóficas e éticas levantadas pelo darwinismo. O problema do significado e da moralidade. O darwinismo levanta questões sobre o papel do ser humano no cosmos e a origem da moralidade. Se a vida é resultado de processos naturais, qual é o significado da existência? A moralidade humana é um produto da evolução ou transcende as explicações biológicas? Debate sobre darwinismo social. Embora Darwin nunca tenha defendido aplicações sociais de sua teoria, o conceito foi usado e frequentemente distorcido para justificar ideologias como eugenia, racismo e colonialismo. Hoje, filósofos e historiadores rejeitam essas interpretações, enfatizando que a ciência evolutiva não fornece justificativa ética para políticas sociais. O debate nos círculos intelectuais contemporâneos. Nos círculos acadêmicos, as discussões sobre evolucionismo e darwinismo são ricas e variadas. Filosofia da ciência. Intelectuais como Daniel Dennett e Richard Dawkins defendem o darwinismo como um processo de algoritmo cego que explica a complexidade sem necessidade de intervenção divina. Ciência e religião. Pensadores como John Polkinghorne e Alistair McGrath buscam pontes entre a ciência evolutiva e a teologia cristã. Neurociência e comportamento humano. Pesquisas sobre instintos, altruísmo e comportamento social têm raízes no pensamento evolutivo, mas levantam questões sobre a liberdade humana e os limites do determinismo biológico. Atualmente, o evolucionismo é amplamente aceito como uma teoria científica robusta, enquanto o darwinismo filosófico continua a inspirar debates profundos sobre a natureza humana, a moralidade e o lugar da religião na era da ciência. O diálogo entre ciência e fé, embora ainda marcado por tensões, também tem avançado em busca de pontos de convergência e respeito mútuo. A teoria darwinista, ao propor que a evolução das espécies ocorre por meio de processos naturais, como a seleção natural,
levantou uma série de questões éticas e filosóficas. Essas discussões se intensificaram especialmente no século XX, com filósofos e pensadores de diversas correntes debatendo suas implicações para a moralidade, o significado da vida e as estruturas sociais. Abaixo, detalho as principais questões éticas e os debates filosóficos relacionados. Questões éticas levantadas pela teoria darwinista. 1. Origem da moralidade. O darwinismo sugere que comportamentos humanos, incluindo a moralidade, podem ter bases evolutivas. Essa visão levanta questões como: a moralidade é um produto adaptativo que favorece a sobrevivência em grupos? Existe espaço para uma ética objetiva ou transcendente em um mundo moldado por processos naturais? 2. Altruísmo e egoísmo. A seleção natural, ao enfatizar a sobrevivência do mais apto, foi mal interpretada por alguns como justificativa para o egoísmo e a competição. Porém, Darwin também reconheceu o papel do altruísmo em grupos sociais. A ética evolutiva debate como o altruísmo pode surgir em um sistema baseado na competição. 3. Determinismo biológico. Se os seres humanos são moldados por instintos evolutivos, até que ponto temos livre-arbítrio? Essa questão toca na responsabilidade moral, questionando se comportamentos são escolhidos ou determinados por nossa biologia. 4. Darwinismo social e eugenia. No final do século XIX e início do século XX, ideias derivadas ou distorcidas do darwinismo foram usadas para justificar políticas como a eugenia, o racismo e a desigualdade social. O darwinismo social, defendido por pensadores como Herbert Spencer, aplicava a ideia de sobrevivência do mais apto às sociedades humanas, promovendo a noção de que algumas raças ou classes eram intrinsecamente superiores. 5. Relação entre humanos e outras espécies. A teoria evolutiva também desafia o antropocentrismo, colocando os humanos como parte de um contínuo com outras formas de vida. Isso levanta questões éticas sobre o tratamento de animais e nosso impacto no meio ambiente. Filosofias e correntes que debateram o tema no século XX. Existencialismo. Filósofos como Jean-Paul Sartre e Albert Camus abordaram as implicações do darwinismo para o significado da vida. O existencialismo enfatiza que, em um universo sem propósito pré-definido, cabe aos indivíduos criar seu próprio significado e valores. Sartre rejeitou a ideia de que os seres humanos são meramente produtos de sua biologia, defendendo a liberdade como uma característica central da existência humana. Camus refletiu sobre o absurdo de buscar sentido em um mundo indiferente e propôs a rebeldia como resposta ética. 2. Pragmatismo. Filósofos como William James e John Dewey integraram ideias evolutivas em suas teorias éticas e epistemológicas. Para Dewey, a moralidade é um processo dinâmico e adaptativo, moldado pela experiência e pelo contexto social, em sintonia com os princípios darwinistas. 3. Positivismo lógico e ciência como base ética. Pensadores como Bertrand Russell e outros positivistas lógicos defenderam que a ciência poderia informar a ética, mas rejeitaram interpretações distorcidas do darwinismo, como o darwinismo social. 4. Ética evolucionista. Filósofos como Herbert Spencer, Julian Huxley e, mais tarde, E.O. Wilson exploraram a ideia de que a moralidade pode ser explicada por meio da evolução. E.O. Wilson, em particular, foi pioneiro na sociobiologia, que examina as bases biológicas do comportamento social, incluindo a ética. 5. Críticas ao darwinismo social. Filósofos como Karl Marx e Friedrich Engels criticaram o uso do darwinismo para justificar desigualdades sociais. No século XX, pensadores como Stephen Jay Gould condenaram as aplicações políticas distorcidas das ideias darwinistas, enfatizando que a biologia não determina valores éticos. Debate contemporaneamente, o darwinismo continua a inspirar discussões éticas sobre temas como bioética, questões relacionadas à manipulação genética, reprodução assistida e eugenia, justiça social, o uso de argumentos evolucionistas em debates sobre desigualdade e equidade, conservação ambiental, reflexões sobre nosso papel em preservar a biodiversidade em um planeta compartilhado com outras espécies. Filósofos como Peter Singer têm explorado as implicações éticas da continuidade entre humanos e animais, propondo uma ética que transcenda o antropocentrismo. Ao mesmo tempo, debates sobre livre-arbítrio e determinismo continuam relevantes, com contribuições de neurocientistas e filósofos da mente. O impacto ético e filosófico do darwinismo é vasto e multifacetado,
Ele desafia a humanidade a reavaliar seu lugar no universo, enquanto fornece bases para discussões sobre moralidade, liberdade e justiça em um contexto evolutivo. O darwinismo social, embora inspirado no darwinismo biológico, foi uma interpretação distorcida das ideias de Charles Darwin, aplicada às sociedades humanas. Desenvolvido no contexto do novo colonialismo europeu no século XIX, o darwinismo social forneceu uma justificativa ideológica para a expansão imperialista, o racismo científico e as desigualdades sociais. Origens e proponentes do darwinismo social. Herbert Spencer, um dos principais proponentes do darwinismo social, Spencer, 1820, aplicou o conceito de sobrevivência do mais apto às sociedades humanas. Ele argumentava que as desigualdades sociais, econômicas e raciais eram resultado natural da competição e que os mais aptos, ricos, poderosos e europeus, dominariam os menos aptos, pobres, colonizados e não europeus. Spencer defendia o laissez-faire econômico, rejeitando intervenções estatais para reduzir desigualdades, pois estas atrapalhariam o progresso natural das sociedades. Primo de Darwin e fundador da eugenia, Galton, 1902, 1911, incorporou ideias evolucionistas para sugerir a melhoria deliberada da qualidade genética das populações humanas. Ele defendia que características consideradas superiores poderiam ser promovidas por meio da reprodução seletiva, enquanto as inferiores deveriam ser limitadas. Ernst Haeckel, o biólogo alemão Haeckel, 1834-1919, adaptou ideias evolucionistas ao contexto cultural e racial europeu, promovendo uma hierarquia racial que colocava os europeus no topo. Suas interpretações contribuíram para ideologias racistas e nacionalistas, particularmente na Alemanha. Karl Pearson, estatístico e defensor da eugenia. Pearson, 1857-1936, usou a ciência para justificar o colonialismo, argumentando que a dominação de povos menos desenvolvidos por nações civilizadas era um imperativo natural e benéfico. Uso do darwinismo social no imperialismo europeu. O darwinismo social foi amplamente utilizado pelos impérios europeus no século XIX e início do século XX para justificar o colonialismo, a exploração de recursos e a subjugação de povos. Abaixo estão alguns exemplos de como essa ideologia foi empregada. Lightstaff. 1. Justificativa para a dominação racial. O darwinismo social alimentou a crença de que os europeus eram uma raça superior destinada a liderar o mundo. Povos africanos, asiáticos e indígenas das Américas foram considerados inferiores e, portanto, legitimamente dominados. Essa visão foi central para teorias raciais e políticas de segregação, como o apartheid na África do Sul. 2. Missão civilizadora. Governos europeus, como o francês e o britânico, justificavam o colonialismo como uma missão civilizadora. Segundo essa narrativa, os colonizadores estavam ajudando os povos colonizados a progredir, introduzindo a cultura ocidental, cristianismo e avanços tecnológicos, supostamente elevando-os de um estado primitivo. 3. Eugênia e controle populacional. Ideias eugenistas derivadas do darwinismo social influenciaram políticas coloniais. Por exemplo, em países africanos sob domínio europeu, práticas de esterilização forçada e controle populacional foram implementadas para limitar o crescimento de populações locais. Justificação de desigualdades econômicas. O darwinismo social também foi usado para legitimar a exploração econômica dos territórios coloniais. A pobreza e a subjugação das populações colonizadas eram vistas como reflexo de sua inferioridade inata. 5. Conferência de Berlim, 1884 e 1885. Durante essa conferência, os países europeus dividiram o continente africano sem considerar as culturas ou direitos das populações locais. O darwinismo social forneceu um fundamento ideológico para essa prática, apresentando os africanos como incapazes de autogovernar-se. Exemplos práticos de aplicação imperialista. Império Britânico. O darwinismo social foi usado para justificar o domínio da Índia, a exploração de suas riquezas e a subordinação de sua população. Os britânicos argumentavam que estavam civilizando os indianos ao introduzir leis, educação e infraestrutura ocidentais. França, na África e no Sudeste Asiático, os franceses justificaram suas ações coloniais com a ideia de que estavam elevando os povos colonizados a padrões civilizatórios superiores, enquanto na prática exploravam seus recursos naturais e força de trabalho.
Alemanha. Durante o domínio colonial alemão na África, ideias darwinistas foram usadas para justificar políticas de genocídio, como o massacre dos povos Herero e Nama na atual Namíbia. Os alemães viam esses povos como inferiores e destinados à extinção. Bélgica. No Congo, sob o regime de Leopoldo II, a exploração brutal da população local foi justificada com base na crença de que os congoleses eram selvagens, incapazes de governar a si mesmos. Consequências e críticas posteriores. O darwinismo social foi amplamente desacreditado no século XX, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, quando suas ligações com o nazismo e as políticas de eugenia vieram à tona. A ciência moderna rejeitou categoricamente as bases pseudocientíficas do racismo e do determinismo social proposto por essa ideologia. Filósofos, sociólogos e historiadores como Stephen Jay Gould destacaram como o darwinismo social representava um abuso das ideias científicas de Darwin, transformando uma teoria biológica em uma justificativa para a opressão e a desigualdade. Hoje, o termo darwinismo social é frequentemente usado de forma pejorativa para descrever qualquer tentativa de justificar injustiças sociais ou políticas com base em interpretações distorcidas da ciência. As ideologias autoritárias que surgiram na Europa no período entre as duas guerras mundiais, como o fascismo, o nazismo e variantes do corporativismo, incorporaram elementos do darwinismo social em suas narrativas e políticas. Esses regimes exploraram ideias pseudocientíficas sobre raça, sobrevivência e hierarquia para justificar a opressão, a violência e a exclusão de grupos que consideravam indesejáveis. Abaixo estão as principais conexões entre essas ideologias e o darwinismo social, bem como suas ações práticas. Incorporação do darwinismo social nas ideologias autoritárias. 1. Nazismo na Alemanha. O regime nazista de Adolf Hitler, 1933-1945, foi o exemplo mais extremo de apropriação do darwinismo social. Racismo científico. O nazismo baseava-se na crença de que os povos germânicos arianos eram superiores a outras raças, como judeus, eslavos e negros, que eram considerados sub-humanos. Essas ideias derivaram diretamente de teorias hierárquicas associadas ao darwinismo social. Eugênia e purificação racial. A ideologia nazista defendia a eliminação de características indesejáveis por meio da esterilização forçada, segregação e extermínio. A busca pela pureza racial justificou o Holocausto e outras atrocidades. Fascismo na Itália. O regime de Benito Mussolini, 1943, não colocou a questão racial no centro de sua ideologia inicialmente, mas incorporou elementos do darwinismo social, especialmente na ênfase sobre a força e a vitalidade da nação. Sobrevivência das nações mais fortes. O fascismo glorificava o expansionismo militar como uma manifestação de superioridade nacional, inspirando-se na ideia de que apenas as nações mais aptas prevaleceriam. Colonialismo italiano na África, Líbia, Etiópia, Mussolini justificou as campanhas coloniais com a ideia de levar a civilização a povos primitivos, similar ao discurso darwinista social usado por outras potências europeias. Pertence, franquismo na Espanha. O regime de Francisco Franco, 1935, incorporou menos diretamente o darwinismo social, mas ainda justificava hierarquias sociais com base em ideias de ordem natural e superioridade cultural. Embora o foco fosse mais religioso e tradicionalista do que racial, a exclusão e repressão de opositores foram legitimadas como necessárias para a pureza do Estado. Ações práticas dos regimes autoritários relacionadas ao darwinismo social. Alemanha nazista. Leis de Nuremberg. Estabeleceram a segregação racial, proibindo casamentos e relações entre judeus e alemães arianos. Essas leis visavam proteger a pureza racial. Programas de eugênia. O regime nazista implementou a esterilização forçada de pessoas com deficiências físicas ou mentais, consideradas um fardo genético. Programas como Action T4 resultaram no extermínio de milhares de pessoas com deficiência. Holocausto. O extermínio sistemático de judeus, ciganos, homossexuais, comunistas e outros grupos foi justificado como parte de uma guerra racial. A ideia central era purificar a sociedade alemã, eliminando elementos inferiores. Lebensraum. Espaço vital. A doutrina do Lebensraum defendia a expansão territorial para o leste europeu como necessário para garantir a sobrevivência da raça ariana,
considerando os eslavos como subordinados e aptos à servidão ou extermínio. Itália fascista. Campanhas coloniais na África durante a invasão. Durante a invasão da Etiópia, em 1936, o fascismo italiano utilizou armas químicas contra civis e justificou as atrocidades como parte de uma missão civilizadora, fundamentada na superioridade italiana. Políticas raciais tardias. A partir de 1938, Mussolini introduziu leis raciais alinhadas com o nazismo, discriminando judeus e excluindo-os da vida pública. Espanha franquista, repressão de opositores. Embora não diretamente ligado ao darwinismo social, Franco justificava a perseguição de republicanos, socialistas e anarquistas como parte de uma purificação moral e cultural, eliminando os elementos decadentes da sociedade espanhola. Impactos e críticas posteriores. Esses regimes utilizaram ideias do darwinismo social para justificar ações autoritárias e genocidas, mas a pseudociência que sustentava essas políticas foi amplamente desacreditada após a Segunda Guerra Mundial. O julgamento de Nuremberg, 5 e 46, revelou a extensão das atrocidades cometidas em nome dessas ideologias, marcando uma rejeição formal ao uso da ciência para justificar racismo e genocídio. Hoje, a ciência evolutiva, incluindo o legado de Darwin, é dissociada de interpretações sociais ou raciais, e as ideologias baseadas no darwinismo social são amplamente condenadas como perigosamente pseudocientíficas. O trabalho de Charles Darwin trouxe uma das mais profundas revoluções intelectuais da história humana. Sua teoria da evolução por seleção natural, apresentada em A Origem das Espécies, 1859, mudou nossa compreensão do mundo natural e da posição do ser humano nele. Essa contribuição teve impactos positivos marcantes em diversas áreas, mas também gerou desdobramentos que, em certos contextos, foram aplicados de forma negativa, distorcendo suas ideias. Contribuições positivas do darwinismo. Revolução no pensamento científico. Darwin unificou a biologia sob um princípio central, a evolução por seleção natural. Ele demonstrou que as espécies não são fixas, mas resultado de processos naturais contínuos, guiados pela adaptação ao ambiente. Essa teoria deu origem a campos científicos inteiros, como genética moderna. Com a descoberta do DNA e dos mecanismos hereditários, a teoria evolutiva foi fortalecida e refinada, especialmente com a síntese moderna nos séculos 20 e 21. Ecologia e conservação. O entendimento das interações entre organismos e seus ambientes, bem como a importância da biodiversidade, deve muito às ideias de Darwin. Medicina. A teoria evolutiva influenciou a pesquisa sobre resistência a antibióticos, evolução de doenças e compreensão de pandemias. Impacto filosófico e existencial. Darwin desafiou concepções antropocêntricas ao mostrar que os seres humanos compartilham uma história comum com todas as formas de vida. Isso gerou debates profundos sobre nosso lugar no universo e inspirou novas formas de pensar sobre ética, moralidade e a interconexão entre as espécies. Inovação em tecnologia e pesquisa. Os princípios evolutivos são aplicados em inteligência artificial, algoritmos genéticos e outros campos tecnológicos. Essas inovações mostram como a seleção natural continua a inspirar soluções práticas. Inspiração para o ambientalismo. A percepção de que os seres vivos estão interligados no tecido da vida ajudou a fomentar movimentos de proteção ambiental e sustentabilidade. Desdobramentos negativos do darwinismo. Deturpações ideológicas. Embora Darwin nunca tenha aplicado sua teoria para justificar desigualdades sociais ou raciais, sua obra foi apropriada por ideologias como o darwinismo social. Esta deturpação foi usada para justificar o imperialismo europeu no século XIX, baseado na ideia de que certas raças eram mais aptas, sustentar políticas de eugenia, esterilização forçada e genocídios no início do século XX, como visto na Alemanha nazista e em programas eugenistas nos Estados Unidos. Conflitos com a religião. A teoria da evolução desafiou dogmas religiosos sobre a criação divina e a origem da humanidade. Em muitas comunidades, isso gerou tensões, debates e, em alguns casos, rejeição ao ensino da evolução, como em movimentos criacionistas ou do design inteligente. Mal entendido sobre a seleção natural. A interpretação errônea do conceito de sobrevivência do mais apto levou a visões reducionistas sobre a natureza humana e as relações sociais.
Essa visão, por vezes, promoveu competitividade extrema, negligenciando o papel da cooperação e do altruísmo na evolução. Relevância do trabalho de Darwin para a humanidade. A teoria de Darwin transcendeu os limites da ciência e influenciou profundamente a cultura, a filosofia e o modo como nos vemos como espécie. Sua relevância pode ser resumida em três pontos principais. 1. Entendimento da vida como um processo dinâmico e interligado. Darwin revelou que todos os seres vivos compartilham uma história comum, desafiando barreiras culturais e destacando a unidade da vida. 2. Base para avanços científicos e tecnológicos. A biologia moderna e muitos dos avanços médicos e tecnológicos não existiriam sem a fundação estabelecida por Darwin. Sua obra continua a ser essencial para lidar com desafios como mudanças climáticas, crises de biodiversidade e pandemias. 3. Debates éticos e filosóficos duradouros. A teoria evolutiva obrigou a humanidade a repensar questões fundamentais sobre a origem, o propósito e o destino da vida. Esses debates enriqueceram as discussões sobre ética, responsabilidade ambiental e coexistência pacífica. Conclusão: a obra de Darwin foi e continua sendo uma das maiores contribuições ao conhecimento humano. Embora algumas distorções tenham sido usadas para justificar desigualdades e injustiças, os aspectos positivos de seu trabalho, como o avanço científico, a promoção de um pensamento mais crítico e a valorização da biodiversidade, superam em muitos negativos. Sua teoria permanece como um pilar do entendimento humano sobre a vida, inspirando novas gerações a explorar e preservar o mundo natural.